são as moléculas que entram em ebulição primeiro? Aí eu tenho uma regrinha, né? As moléculas apolares, elas entram em ebulição primeiro. Por quê? Porque elas têm as ligações mais fracas, né? É mais fácil romper as ligações. Então, as moléculas apolares, elas entram em ebulição primeiro. Débora, mas se eu tiver duas moléculas polares, aí eu tenho que avaliar o tipo de ligação que cada uma faz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Primeiro, vamos resolver isso aqui. Eu tenho uma molécula apolar. Débora, como que você sabe que é apolar? Nós vamos fazer um vídeo também só sobre isso, mas eu vou explicar aqui. Porque isso aqui é um etano. Etano é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é apolar. Não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se tem benzeno, se não tem. Se ele é um hidrocarboneto. E o que é um hidrocarboneto? Carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto é apolar. Então eu tenho uma estrutura aqui apolar. Álcool é polar. Como que eu sei? Por causa do tipo de ligação e porque ele se mistura com a água. Então eu tenho aqui, ó, polar. E tenho água que também é polar. Tudo bem? Certo. Olha só aqui, gente. Então, nesse caso, se eu tivesse pedido para você o seguinte: entre em ebulição primeiro os apolares. Se ele entra em ebulição primeiro, a temperatura de ebulição é baixa. Então, a pressão de vapor é alta. Então, esse daqui, ó, até colocar colorido. Esse aqui seria o terceiro. Tudo bem? Ele seria o que tem maior pressão de vapor. Agora eu estou em dúvida, Débora, porque eu tenho álcool e tenho água, e ambos são polares. E aí, o que eu faço? Aí eu vou avaliar o tipo de ligação, certo? Vamos lá. Tem alunos que usam outras estratégias, por exemplo, tem aluno que tem noção de quanto é a temperatura de ebulição do álcool e de cara resolve isso. Mas vamos supor que você tenha que justificar. Se você tiver que justificar, e geralmente isso cai numa prova dissertativa, aí é bom saber o conceito. Ok? Mas dá para matar por dedução, tranquilamente. Então, olha só, vamos montar aqui a estrutura da água, gente. Ó, outro assunto que a gente vai abordar também aqui. Geometria das moléculas, que tudo isso faz diferença, viu, gente? Ó, eu tenho a água e eu tenho o álcool aqui, né, ó. CH3, CH2, OH. Beleza. Quando eu avalio aqui, nós temos que tipo de ligação? Nós temos na água ligação de hidrogênio. Débora, mas no álcool nós também temos ligação de hidrogênio. Só que na água eu tenho duas ligações de hidrogênio. Ó, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. No álcool eu tenho uma. Então, quanto mais forte essa ligação, quanto mais forte essa interação, mais difícil entrar em ebulição, mais demora entrar em ebulição. Por isso que a temperatura de ebulição da água, ela gira em torno, a gente fala 100 graus, não é exatamente 100 graus, mas a gente fala aí 100 graus Celsius. E a temperatura de ebulição do álcool, geralmente, gente, é 70 graus Celsius. Eu tenho que decorar? Não, não tem. Você só precisa saber o seguinte: quanto mais intensas as ligações, mais difícil entrar em ebulição. Então, nesse caso, a água tem ligações mais intensas porque eu tenho duas ligações de hidrogênio. E o etanol, eu tenho apenas uma ligação de hidrogênio. Então, eu vou entrar em ebulição primeiro aqui, por último a água.